Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Ribeiro, temos seguido aqui juntos numa série de reflexões. Elas são o resultado de acontecimentos cotidianos que provocaram, de certo modo, o autoexame e ao ver certas coisas eu tentei melhorar os meus relacionamentos. Hoje eu vou contar a história do Palio. De certo modo é uma continuação de uma outra reflexão que fizemos juntos aqui no canal, é a do Fiesta. Você pode assistir o vídeo aqui no canal. Tenho seguido falando sobre os conflitos nos relacionamentos e vários aspectos são importantes para o convívio. Gostaria de destacar a questão da verdade. Não me refiro apenas à questão filosófica ou de ponto de vista, mas de maneira bem prática, não há possibilidade de mantermos relacionamentos sem que haja verdade, ainda que se debata durante milênios sobre a possibilidade de alcançá-la. Ainda que na filosofia antiga os sofistas buscassem relativizar todas as coisas, na prática não há possibilidade de vivermos num mundo sem a verdade. Os relacionamentos são pautados na sinceridade e na verdade. Para que a vida prossiga nas estruturas convencionais que temos, a verdade não pode ser ignorada ou se tornar relativa. A falta de confiança no outro tem destruído muitos relacionamentos. Quero voltar a uma reflexão feita em outro vídeo aqui do canal. Contei a história da compra do Fiesta e no vídeo apresentei o conceito sobre valores. Não me refiro a valores financeiros, mas aquilo que temos valorizado como um bem para todos nós. Se prestou atenção, aquela história havia uma ressalva do meu filho para comprar aquele carro, o Fiesta, que quando fosse trocar de carro novamente, eu teria que comprar um carro vermelho. Como naquele momento eu não poderia comprar um carro vermelho, pois a oferta que eu tinha era de um automóvel na cor prata, então me comprometi com ele que no próximo carro seria de cor vermelha. Depois de 3 anos, resolvemos trocar novamente de automóvel. Tínhamos um agravante. Nesse período, havíamos mudado de cidade e de estado. Saímos de Petrópolis, Rio de Janeiro, e viemos para Porto Velho, Rondônia. O carro que tínhamos já não supria a necessidade para a região que agora estávamos. Além de um detalhe importantíssimo, tínhamos um sistema GNV, gás natural veicular, no nosso carro e não havia vistoria em Porto Velho, então isso nos faria andar irregulares. Na busca do novo automóvel, pesquisava sua capacidade de responder às exigências das estradas aqui do norte. Pesquisei alguns carros, confesso que não definia a pesquisa pela cor, mas um carro que correspondia àquilo que eu queria e às necessidades das estradas aqui do norte. Mas minha mente borbulhava com aquela promessa feita a meu filho, que seria um carro vermelho. Por quê? Era uma criança. Poderia ter esquecido ou ainda conversar com ele, apresentar outra coisa legal e que fizesse ele mudar de ideia e que não seria a mínima questão para ele. Mas na minha consciência pesava o fato de ter prometido para o meu filho que o carro seria vermelho. Sim, eu sei que ele tinha apenas 4 anos quando prometi, mas isso não faz diferença? Para alguns pode não fazer, mas para mim fazia. Eu sabia que tinha prometido, minha questão era de consciência. Havia me comprometido. Alguns podem até achar que estou sendo extremista, parecendo querer me mostrar com muita piedade ou santo demais. Confesso que pensei em argumentar com ele sobre aquela promessa, mudar algumas coisas, de compensar de outra maneira e ser liberado daquela palavra. Mas isso para mim era importante, era a formação do seu caráter. Sei que vivemos num tempo de extremo relativismo, até mesmo nos locais que deveriam enfatizar a verdade, além de vivê-la como é o caso da igreja. Acaba-se por banalizar por meio de uma conduta pouco condizente com aquilo que nós falamos. Nossos sims não têm sido tão sims assim, e nossos nãos não têm sido tão nãos assim. Esse assunto traz à memória algumas histórias bíblicas, mas me lembro do destaque que Jesus dá para os hipócritas. O hipócrita é aquele que aparenta ser algo, mas em sua essência a nega, ou simplesmente ele finge. Esse conceito já era aplicado na Grécia Antiga, onde no teatro o ator usava máscaras para interpretar uma personagem, um persona.
Também temos na atualidade outra festa que se utiliza muitas máscaras, o carnaval. Ali as pessoas podem fingir ser quem não são, realizam coisas que normalmente não fariam. Aproveitam-se das máscaras ou do ambiente reverente para manifestarem suas características ocultas normalmente, mas que são bem tenebrosas. Outros, por sua vez, utilizam da bebida para mascararem suas frustrações ou para terem coragem diante daquilo que normalmente teriam receio ou até mesmo vergonha. Na Bíblia, outros personagens que expressam essa ideia são os fariseus. Parece estranho estes serem relacionados à hipocrisia, pois o termo fariseu significa separado. O fariseu era um membro de uma seita judaica que surgiu logo após o exílio. Seu início foi cheio de boas intenções, pois esse grupo queria se manter puro para servir ao Senhor, mas depois passaram a procurar o reconhecimento e mérito através de observância externa dos ritos e nas formas de piedade. Essas coisas produziram pessoas com aparência de santas, mas com corações corrompidos e impuros. Por isso, Jesus os adverte sobre a conduta desonrosa para com Deus ao manifestarem apenas uma justiça externa para o reconhecimento e honra apenas dos homens, mas que apenas guardavam no coração o mal, levando-os a viver a hipocrisia. É óbvio que a hipocrisia é condenada numa sociedade madura. Não é apenas um conceito bíblico, mas uma necessidade dos relacionamentos. Já falei sobre isso, mas não custa repetir. A condenação de Jesus em relação aos fariseus tinha como alvo a sua aparência de piedade, uma vez que o interior deles era como um sepulcro caiado. O hipócrita vive de aparências, pois se preocupa apenas com os outros, mas não se firma na integridade, dignidade e moral. Suas preocupações estão antes com o que os outros vão achar. São insensíveis à voz da consciência, à palavra de Deus ou ao Espírito Santo. E por se preocuparem tanto com o que os outros vão pensar, usam máscaras para serem aceitos pelos outros, mas não são sinceros consigo mesmos. O termo sincero se encaixa perfeitamente nessa situação. Por quê? Esse termo chegou até nós pelo latim e envolve os artesãos gregos, que buscavam a perfeição. No entanto, ao esculpirem uma estátua em pedra, se houvesse algum defeito na pedra ou no mármore, se o artista não fosse tão hábil e talentoso ao manusear a escultura e a ferisse, eles colocavam cera para tampar aqueles buracos. Logo, uma estátua perfeita era sem cera. Quanto menos cera, maior o valor da escultura. Essa ideia passou a ser utilizada para a pessoa autêntica, que é original, natural e sem máscaras. Esse tipo de pessoa é chamada de sincera, ou seja, sem cera. Bem, voltando ao carro. Alguns podem estar pensando que estou extremista demais, pois era uma promessa feita a uma criança. Mas sempre recordo Jesus ensinando que um assassinato se inicia com coisas muito simples, como chamar o irmão de tolo, por exemplo. Pois a quebra de princípios pequenos podem nos conduzir a coisas maiores e a grandes tragédias. Além dessa questão de consciência e moralidade, também havia a questão da educação do meu filho. Isso traz à tona a questão do cristão e do cidadão que estava sendo formado para o reino de Deus e para a sociedade. O exemplo é a mais forte impressão que colocamos em nossos filhos. Santo Agostinho falava que devemos pregar em todo tempo e, se precisasse, utilizar as palavras. Ele queria dizer que o nosso exemplo deveria ser a maior manifestação do que está dentro de nós e de quem nós somos. Não queria ensinar ao meu filho a ser uma pessoa sem caráter. Não queria ser apenas um personagem para o meu filho. E para isso tinha que guardar e viver a verdade, ser íntegro. E isso é importante para os relacionamentos, pois só são possíveis com a verdade e a ética. Ainda que nosso relacionamento seja com uma criança desprovida de juízo pleno ou com um idoso que a sua mente está cansada, o respeito e a verdade devem ser guardados, seja na família, no colégio, na empresa ou no futebol. A verdade e a integridade são imprescindíveis. E você, como tem andado diante das pessoas? É desacreditado ou reconhece a verdade e integridade em tua conduta? Se não se sente respeitado, avalie como tem sido tua conduta. Veja se há máscaras e as retire. Com o tempo, isso mudará. Se você tem andado na verdade e se mantido íntegro, você tem sido um modelo para alguém.
e tem, com certeza, com essa conduta, honrado a Deus. Deus te abençoe. Essa reflexão foi pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição. Curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal Verlane Ribeiro Oficial. Até a próxima!